Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante que, além de notícia, é algo que deve continuar na nossa mente por muito tempo. Ontem eu estava conversando com alguns amigos religiosos, conversei com da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista e um amigo da Assembleia de Deus. E estávamos conversando sobre o momento que estamos vivendo. O momento em que os evangélicos são considerados pessoas que ala política, que quando a gente fala eu sou evangélico é como se eu dissesse, olha, eu sou bolsonarista ou eu sou de direita, eu sirvo a isso aqui. Antigamente ser evangélico representava um sinônimo de gente boa, de gente de confiança, de cara legal, de cara que a gente pudesse confiar. Hoje muita gente quando olha para esse nome evangélico parece que vem a ele alguém racista, alguém preconceituoso, alguém com raiva, com ódio, reacionário, querendo que a gente siga o que ele quer na marra. Ou pessoas que até invadem locais de cultos religiosos que não são do mesmo que ele segue. Estávamos falando sobre essa situação e chegamos à seguinte conclusão, de que isso é um momento muito difícil na vida do evangelho, na vida do crente, principalmente depois do advento da tecnologia do celular, aonde pegou na fraqueza de muita gente. Muitos daqueles que tinham já o preconceito, o racismo, algum ódio dentro do coração, aflorou essa situação com o celular, com mensagens de ódio, e as pessoas acabaram se desunindo cada vez mais. A religião, por si só, não é capaz de unir ninguém. O que é capaz de unir as pessoas é o contato com os escritos de Jesus Cristo, com os ensinamentos do próprio Cristo. Mas muita gente deixou de lado os ensinamentos de Cristo para seguir ensinamentos de homens, de pessoas que, na maioria das vezes, quer a oferta e quer a igreja lotada, não para salvar almas, mas para que essas almas deem bastante oferta. Infelizmente, todos eles concordaram que nós estamos passando pelaquilo que está registrado no livro de Isaías 26:20, que diz: vai, pois, povo meu, entra no teu quarto, guarda-te, esconde por um momento, até que passe a ira. Estamos num momento de crise no evangelho, crise nas igrejas, crise no evangelismo. As crises causam duas coisas, ou mostram aquilo que você estava guardando no seu coração e a coisa pode ser ruim, ou mostra aquilo que estava guardando no seu coração e aquilo pode ser bom. A crise ela pode identificar as duas coisas, alguém que é uma pessoa do bem e alguém que não tem pensamentos bondosos e tem coisa ruim dentro do coração. Mas, antes de falar propriamente dessa situação, eu queria desejar uma feliz Páscoa. Hoje, para muitos cristãos, é considerado a Sexta-feira Santa. Essa Sexta-feira Santa que termina ali no domingo de Páscoa, na ressurreição de Jesus. A Igreja Católica comemora isso, muitas igrejas evangélicas também acreditam que tem que comemorar hoje e até domingo a Semana Santa ou a Semana da Páscoa. A Páscoa simbolizava a passagem e simbolizava também naquele tempo a representação da libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Eles ficaram durante muito tempo sendo escravos do Egito, 420 anos. E aí veio Moisés com sua palavra, a palavra de Deus, as 10 pragas, e libertou pela mão do Criador o povo hebreu. E essa festividade começava a comemorar-se sempre à tarde do dia 14 do mês lunar de Nissan. E também era servido um alimento, parecido com o mesmo alimento que foi feito ali por volta da libertação do povo hebreu. Então, para o judeu, a Páscoa significa libertação da escravidão. Para o cristão significa a Páscoa a libertação dos pecados, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas ambos têm um significado muito importante, o cordeiro e também o sangue. O cordeiro que foi imolado, sacrificado, e o sangue dele espargido nas portas, nos umbrais das portas dos israelitas. Porque Deus disse, e eu mandarei o meu anjo, que passe por toda a terra do Egito, e nas casas dos israelitas, e todo aquele que tiver o sinal do sangue do cordeiro, o anjo passará por cima. É possível que por isso que esse nome Pessá, ou passagem, ou passar por cima, quer dizer esta passagem da escravidão para a libertação. E quando o anjo passou
e que via o sangue espargido nos umbrais das portas, passava direto e nada acontecia. O povo hebreu foi libertado do cativeiro do Egito e eles comemoraram, dançaram. E a Páscoa significa, nesse quesito, a comemoração da liberdade. E a Páscoa também significa para nós hoje o sangue do Cordeiro que foi imolado. Do mesmo jeito que o sangue do Cordeiro foi ali espargido nas portas das pessoas israelitas, desse mesmo jeito o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que diz o livro de João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse sangue simbólico de Cristo na cruz, que morreu para nos dar liberdade, para que agora a gente não pudesse mais recorrer ao sangue de um cordeiro e matá-lo, porque Cristo já fez o sacrifício por nós. E esse sacrifício que ele fez por nós foi para demonstrar o seu amor, e que a Bíblia fala que todo o pecado, e todos nós pecamos, e o resultado do pecado é a morte. Por isso, Cristo deu a sua vida por nós, para que nós não enfrentemos a morte na cruz, ou a morte por conta dos nossos pecados. Nós morremos porque somos mortais, mas não por causa do pecado. O pecado que está em nós foi pregado na cruz do Calvário. E agora, quando eu vou diretamente a Jesus, eu posso ser perdoado por ele. A morte também de Cristo representou a libertação de tradições, de pessoas que faziam o intermédio entre a igreja e o pecador. O sacerdote já não é mais necessário. Nós não precisamos mais de líderes religiosos para nos guiar a Jesus. Nós vamos diretamente a ele. Por isso ele disse: e vós, quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e publicamente para serem vistos pelos homens. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ali conversa com Deus em secreto e Deus vai te recompensar. Nós não precisamos de nenhum líder religioso, nem o pastor religioso para nos guiar a Cristo. Nós precisamos apenas da nossa fé em Jesus Cristo, desse amor ao Calvário, a tudo que representou o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, a Páscoa também representa vida ou morte. Qual vais aceitar? A vida ou a morte? A vida para aqueles que aceitam o sangue do Cordeiro, como foi na libertação do povo do Egito. E agora, a vida representada para aqueles que aceitam o sangue do Cordeiro na cruz. Muita gente faz a representação de Cristo subindo ao Calvário, muitas igrejas comemoram esse dia, mas é preciso, além de comemorar, pensar no que estamos fazendo como igreja, no que estamos fazendo como crentes em Jesus, o que estamos fazendo da nossa vida. Estamos jogando fora todos os ensinamentos de Jesus por um momento, por uma crise? Será que esta crise veio identificar quem nós somos de verdade? Será que Cristo, que é considerado Deus pelas igrejas cristãs, foi deixado de lado? E seguimos hoje tradições e pensamentos mundanos de homens que querem nos enganar? É preciso ir além. A Páscoa não representa o coelhinho ou o ovinho da Páscoa, que representa a reprodutividade, representa a fertilidade, mas não representa o Cordeiro de Deus. Não representa a real figura que quer representar a Páscoa, que é libertação. E esta libertação por Jesus Cristo, que foi através do seu sangue, é a libertação do mundo de trevas, a libertação de um homem e uma mulher cheia de preconceitos, cheia de mágoas, cheia talvez de racismo, cheio de ódios. Jesus quer levar o amor dentro do teu coração, para que você reconheça que tem uma treva dentro do coração, que tem um pecado acariciado dentro do coração, que tem algo que te faz ser ruim, ser uma pessoa detestável, ser alguém que ao invés de amar, persegue as pessoas, ser alguém que ao invés de ajudar alguém, critica as pessoas e não quer ali que elas saiam do estado onde estão. Quando Cristo morreu na cruz, ele também demonstrou para nós o amor. E a Bíblia fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor foi mostrado na cruz do Calvário. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, eu quero ler para vocês. Apocalipse 22, verso 14.
diz assim, eu quero que as pessoas hoje, já desejando uma feliz Páscoa para todo mundo, e aqueles que não acreditam também, receba essa palavra de fé, essa palavra de carinho e de paz na sua vida. 22, verso 14 diz o seguinte: e o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem estas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue na prática da imundície. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. É um tempo de crise, é um tempo que separamos o joio do trigo, é o tempo de refrigério, é o tempo de libertação também. É um tempo para a gente se arrepender do que fez. É um tempo para a gente olhar para dentro do coração e pensar: meu Deus, eu me chamo cristão. E que espécie de cristão é essa que odeia o seu irmão? Que espécie de cristão é essa que adora o dinheiro, que adora um político, que adora um pastor, ao invés de adorar a Jesus? Porque se o dinheiro não é Deus, por que tanta igreja adora? Tantos pastores o adoram, o exaltam. Hoje em dia é mais fácil exaltar o dinheiro no púlpito do que Jesus Cristo na vida do cristão. Então vamos olhar aonde caímos. Vamos olhar e vamos manter o primeiro amor. E apesar das nossas diferenças políticas, nós temos que ter algo em comum: Jesus Cristo, a prática do bem. Porque se todo mundo tiver o bem comum, Jesus, não vamos estar guerreando, digladiando por coisas bobas que uma hora vão passar. E quando essas coisas passarem, talvez você se arrependa e fique envergonhado do que fez. Porque tudo aquilo que a gente fizer neste mundo também será registrado no plano e no livro de Cristo. Não precisamos mais de um cordeiro morto ou matar um cordeiro, pois Cristo fez o sacrifício por nós. A libertação do Egito trouxe felicidade. Aquele que é escravo quer ser liberto. E Cristo oferece para nós a liberdade do pecado, a liberdade de um mundo de trevas, a liberdade de consciência, a liberdade de coração, libertar de todas aquelas amarras que nos fazem ser odiosos, libertar de todo aquele ódio que a gente tem contra as pessoas. A ressurreição representa da morte para a vida, assim como o batismo, morrer para este mundo e viver para Cristo. Jesus também instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia como um memorial dessa morte. Aquele tomar o pão e tomar o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. E ao tomar, isso simboliza que estamos aceitando o sacrifício do Cordeiro Pascual, do Cordeiro de Jesus. E lembrem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é você ser liberto desses erros, desse pecado, dessas práticas maléficas, desses pensamentos ruins. Entregue-se a Jesus, não a mim. Eu também sou um homem falho, eu também necessito desta mesma graça. Todos nós erramos e estamos carecidos da graça de Deus. Mas vamos voltar ao primeiro amor. Vamos praticar o que Jesus nos ensinou. Porque tudo que está acontecendo hoje na igreja, esta crise de identidade, esse ódio, essa luta, essa guerra, isso não é de Deus. Jesus não nos chamou para isso que está acontecendo. Jesus não nos chamou para ficarmos digladiando e brigando por político. Jesus, a igreja não foi chamada para eleger deputado, para eleger senador, eleger presidente, governador. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para libertar o povo do pecado, para libertar do cativeiro das trevas, da imundície, da escravidão, de tudo aquilo que nos faz distanciar de Jesus. É para isso que a igreja foi chamada. É para um chamamento diferente, um chamado espiritual. Ide a todo mundo, pregai o evangelho. E o evangelho não é doutrina humana. O evangelho é sabedoria de Cristo. É uma prática de vida. E gostaria de ler o que está registrado em 1 Pedro, 1 Pedro 1, do verso 18. 1 Pedro 1, do verso 18. E aí, esse 1,18, ele fala exatamente sobre esse sacrifício e o que significa esse sacrifício de Jesus. E diz, pois vocês sabem
o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que é como um cordeiro sem defeito e nem mancha alguma. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio de vocês que creram em Deus, que Ele ressuscitou e lhe deu a glória. Assim a fé e a esperança de vocês estão firmadas em Deus nosso Senhor. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças de um coração fiel. Pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Feliz Páscoa para todos e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau.